Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão acompanhando pela internet, os irmãos que estão em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, antes de ler o texto, rapidamente, quero só falar algo aqui que eu estava ali, Deus colocou no meu coração. Esses dias eu fui pregar numa igreja, numa quarta-feira, o bispo me liberou, e eu fui pregar, e era um ponto de pregação, um lugar muito pequeno, muito simples, né? E quando eu cheguei lá, eu notei que tinha uma porta e uma janela, e eu vi uma pessoa saindo de dentro, eu falei, deve ser uma casa. E, enfim, preguei a palavra de Deus, foi uma bênção. Quando acabou o culto, o pastor veio conversar comigo, veio ali pedir oração, eu orei por ele, conversei com ele, e ele falou, vou lhe contar rapidamente a minha história. Ele falou, está vendo esse lugar que é a igreja, o ponto de pregação? Isso aqui foi um bar por muitos anos. E a minha esposa intercedeu pela minha vida por 30 anos. E hoje é uma igreja para a glória de Deus. E ali eu até tirei uma foto com eles. Eu falei, eu vou tirar uma foto que eu quero mostrar para a Catiana quando chegar em casa. E eu fiquei impactado, irmãos. Fiquei impactado. Aí essa semana, né? Eu peguei o WhatsApp dele, eles postaram lá no status, lotado de gente. É muito pequeno, cadeira no meio da rua já. E ele ali com toda a simplicidade dele, irmão, toda a humildade. Uma pessoa muito simples. Simples assim, não falo de pobreza, mas uma pessoa simples. De palavra, de palavreado, mas cheia do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque você está num culto. E o mesmo Deus que ouviu a oração da esposa dele está aqui nessa noite. Então eu não sei qual é o teu dilema, qual é o teu problema, qual é a tua ansiedade, como já foi falado aqui. Mas Deus, Ele tem uma palavra para o meio e para o teu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu estou desde ontem relutando com a palavra. Eu tinha preparado um sermão. E eu sempre falo para a Catiana, Catiana, a gente está vivendo uma geração em que não é errado, mas a gente sabe que hoje existem muitos livros aí de pregação, de esboço. Outro dia eu estava lá na loja ainda, eu comprei um livro ali de esboço bíblico, até o Emerson estava lá comigo, mas eu confesso que eu nunca usei. Eu peguei uma vez para ler, mas nunca usei, está lá parado, dentre outros que tem lá. Não que isso seja errado, mas eu sou do tempo antigo. Eu sou da época em que o pastor falava assim para os obreiros, obreiro bom é aquele obreiro que ora antes de trazer a palavra, e ele não prega aquilo que ele quer, mas ele prega aquilo que a igreja precisa e necessita ouvir. E esses dias eu pregando lá, e no ponto de pregação eu disse o seguinte, eu falei, meus irmãos, estamos vivendo uma geração onde os pregadores estão procurando duas coisas. Primeiro, fama, e estão procurando fazer agenda. Mas eu falei assim, eu vim aqui nessa noite com dois intuitos, ganhar a alma e a tua vida ser restaurada. E nessa noite o meu desejo é que Deus ele restaure a tua vida. E se Ele quiser, Ele pode até enviar uma alma aqui nessa noite para ser salva. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Pode tomar o vosso assento, irmãos? Pode deixar a Bíblia aberta depois em Atos, que nós vamos ler mais alguns versículos. Amém? E quando eu estava preparando a mensagem, eu ia falar sobre o encontro com Deus. Às vezes a gente pensa que encontrar Deus é vir para uma festividade, sentir o poder, pular num pé só, rajar na língua estranha. Aí você chega em casa, a gente usa aquelas expressões, o culto foi um reteté. Eu caí no poder, eu pulei num pé só, dei uma piruleta lá, encontrei com Deus. Mas eu ia falar que o encontro com Deus, ele gera mudança, gera transformação. Mas Deus me trouxe para a palavra aqui, para falar um pouco de Saulo, de Paulo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém? Diz assim o texto bíblico, Atos capítulo 9, quem achou, diga amém. Eu vou ler, então os irmãos acompanham. Diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo,
por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha-se sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 17. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse-lhe, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Eu queria me atentar nessa noite, meus irmãos. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Eu queria me atentar nessa noite no versículo 5, a parte B principalmente, que diz assim, sou Jesus, a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a Bíblia diz no capítulo de número 7, de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz, aliás, no capítulo de número 7, versículo 54, a Bíblia nos menciona ali o Estevão cheio do Espírito Santo, falando a respeito ali da história de Israel, contando ali acerca de Moisés, pregando a palavra, falando acerca de Jesus. A Bíblia diz no versículo 54 em diante, que os homens, ao ouvir a mensagem de Estevão, eles se enfureceram, eles se enraiveceram, porque Estevão estava pregando ali sobre a salvação, sobre o Cristo crucificado. Estevão estava ali sendo um discípulo, pregando a palavra de Jesus. E eu já quero dizer nessa noite que aqueles que pregam a verdade, aqueles que pregam a palavra genuína, sem curva para a esquerda e para a direita, serão perseguidos, serão odiados também. O próprio Jesus disse que, aleluia, aqueles que servem a Ele seriam castigados, seriam muitas vezes massacrados. Por quê? Porque andam diferente, andam na luz, não andam nas trevas, como o bispo pregou aqui esses dias. Então todas as vezes que você andar na luz, todas as vezes que você pregar a palavra com verdade, alguém vai se levantar. Satanás vai impor alguém contra a tua vida, Satanás vai criar uma situação para fazer você parar. Mas eu digo para você nessa noite, ainda que os homens se irem, continue pregando a palavra, continue pregando a verdade, continue obedecendo o ID de Deus na tua vida. A Bíblia diz que Estevão pregava, e os homens se enfureciam em seu coração e rangiam os dentes. Tamanha era a raiva que eles rangiam os dentes, como se dissesse, precisamos dar cabo deste homem, precisamos calar este homem, precisamos calar a voz dele. A Bíblia diz que eles rangiam os dentes, louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, meu irmão e minha irmã, essa geração em que nós vivemos só vai suportar aqueles que olham para o
o céu e aqueles que são cheios do Espírito Santo. Aleluia. Você pode ter dinheiro, casa boa, carro bom, você pode ter conta bancária. Se não tiver cheio do Espírito Santo, o dinheiro não vai comprar, o teu carro não vai te ajudar, a tua casa própria não vai te ajudar. Mas você cheio do Espírito Santo, sem carro, sem dinheiro, sem casa própria, pagando aluguel, mas triunfa sobre as lutas e as guerras e espera Jesus voltar para arrebatar a igreja. Aleluia. A Bíblia diz que enquanto rangia os dentes, ele olhava para o céu e ele estava cheio do Espírito Santo. Coisa boa é quando o Espírito Santo nos enche. Coisa boa é quando a palavra é pregada. Eu sempre falo para minha esposa: avivamento não vem por movimento, avivamento vem pela palavra. Avivamento vem quando a palavra é pregada. Aleluia. A Bíblia diz que iam dois pelo caminho, Jesus no meio deles. Eles não conheceram, mas quando Jesus se ausentou, eles disseram para o outro: porventura, quando ele discorria, quando ele falava conosco, o nosso coração ardia. Só quem faz coração arder, só quem faz a tua alma jubilar é a palavra, é a palavra, é a palavra nesta noite. Aleluia. Pode exaltar Jesus. Estevão pregando, cheio do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz, versículo 56, e disse: eis que vejo os céus abertos. Ele pregando, cheio do Espírito Santo, os homens rangendo os dentes, e ele olha para cima e abre-se uma visão. Ele vê o Senhor assentado à destra, à direita de Deus, de pé. Aleluia. Versículo 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Eles taparam os ouvidos porque não suportavam ouvir a verdade. Quem sabe eles olhavam para cima procurando ver Jesus, mas não olhava. Eles olhavam e via só o céu, não sei se estava nublado, não sei se tinha nuvem, mas eles olhavam e viam um céu azul. Estevão olhava e via um outro céu, o céu que um dia eu e você, se permanecer íntegro e fiel, vamos contemplar também. Aleluia. A Bíblia diz que eles olhavam, aleluia, e não viam, mas Estevão olhava e via o céu aberto. Porque estava cheio do Espírito Santo. Aí versículo 57, mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade. Sai daqui, Estevão. Você tem que sair da cidade, não queremos ouvir tua mensagem, não queremos ouvir tua pregação. Sai daqui. Pegaram pedras. E a Bíblia diz no versículo 58, expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Entenda bem. Saulo estava ali. Em algumas traduções diz que Saulo consistiu na morte de Estevão. Aí a Bíblia diz no versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe, não o Espírito Santo, o meu espírito. Recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes o pecado sobre esses homens, perdoa eles. Tendo dito isso, a Bíblia diz em algumas traduções que ele adormeceu. Oh, irmão, há um mistério muito grande aqui. A pedra estava batendo, machucando a carne de Estevão. A Bíblia não vai dizer isso, mas eu quero entender que esse adormecer aqui é porque Jesus estava vendo lá do céu, e a glória de Jesus, eu creio que invadiu a vida de Estevão, através do Espírito Santo. Cada pedra que batia, eu quero crer nessa noite que ele não sentiu dor, ele não sentiu dor nenhuma. Por quê? Porque Jesus estava vendo, e quando Jesus está vendo, a dor vai passar, a dor vai vir, mas não vai te pegar, você vai vencer a dor. A Bíblia diz que ele se pôs de joelho e ele falou: perdoa eles,
Não impute esse pecado que eles estão fazendo. Eu estou pregando a palavra, dizendo com a minha fala. Eu estou pregando, eles não estão entendendo que eu estou falando do Salvador, do Jesus que foi crucificado, do Jesus que morreu por eles também. Estão me apedrejando, mas não impute esse pecado sobre eles. Perdoa eles. Ainda ali naquela situação, intercessor por excelência. Oh, meu irmão, Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você está tomando pedrada, mas continua intercedendo por alguém. Você está sendo apedrejado, os homens não estão te entendendo, mas continue orando por alguém. Deus vai fazer a obra na hora certa. Aleluia! Pode aplaudir Jesus. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que ele adormeceu. Aí no capítulo 8 nós vemos a expansão da igreja. A Bíblia diz em Atos do capítulo 2 que eles ficaram reunidos, dia de Pentecoste, orando, todos juntos, unânimes, todos no mesmo propósito, todos na mesma visão, na mesma mentalidade. Por isso que o crente tem que andar em união. Salmo 133, se não me falha a memória, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão. Oh, meus irmãos, coisa boa é quando a igreja está unida. É por isso que o diabo vem querer desunir. É por isso que o diabo tenta entrar como raposinha. Mas nessa noite, Deus vai trazer uma unção de união. Deus está trazendo aqui uma unção de união, uma unção de graça. Uns ajudando os outros, uns orando pelos outros, e a igreja triunfa e Satanás sai derrotado. Aleluia! Precisamos de união. Aplauda Jesus, aplauda. Se for para ele, aplauda. A Bíblia diz no capítulo 8: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Escute, que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judeia, Samaria, exceto os apóstolos, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Entenda bem aqui, irmão, essa perseguição foi necessária e permissão de Deus. Tem coisa na minha vida e na tua vida que é permissão de Deus, porque senão eles poderiam ficar só lá naquele local. Mas por causa dessa perseguição, o evangelho foi pregado nos quatro cantos da terra. Alcançou, aleluia, Osasco, alcançou a cidade de Tiradentes, onde eu me rendi. Eu não sei se você se rendeu em outro estado, eu não sei onde você aceitou a fé, mas foi porque, por causa deles, porque a igreja expandiu, a igreja cresceu. Perseguir a igreja, pensar que ia parar a igreja, pensar que a igreja ia morrer, mas a igreja só cresceu, só expandiu, porque o dono dela é Jesus. É Jesus, ele está no controle, ele cuida de tudo, ele manda em tudo. E a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecem, não resiste. Ore nessa noite, dê glória, dê aleluia. Toda porta do inferno, aleluia, não vai resistir à tua vida aqui hoje. Não resiste. A Bíblia diz que a igreja cresceu. Aí lá no capítulo de número 9, a Bíblia diz que Saulo, ele era um dos perseguidores da igreja. E aí a Bíblia diz que Saulo perseguindo a igreja, a Bíblia fala que ele, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, os crentes, a fim de que se encontrasse algum irmão orando, pregando, falando da salvação. Ele ia mandar prender e levar para Jerusalém. Aí a Bíblia diz no versículo 3: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou ele um resplendor de luz que vinha do céu. E essa luz nada mais era do que a glória do nosso Jesus. A Bíblia diz que ele ficou ali prostrado. Eu já vi alguém dizer que ele caiu de um cavalo, porque ele não era qualquer pessoa, era uma pessoa importante. As pessoas importantes naquela época andavam de cavalo, mas isso não interessa se ele estava de cavalo ou estava a pé. O importante é que ele caiu aos pés de Jesus. Não tem problema se ele estava no cavalo, fora do cavalo. E o importante é que quando chega na presença de Jesus, tem que cair de joelho mesmo.
Eu louvo a Deus quando eu vejo alguém vir para o altar e cair de joelho. Alguém pode olhar até julgar, para que isso? Não precisa disso, irmão. Você não sabe a luta, você não sabe a prova, você não sabe a guerra que ele está passando, que ela está passando. Quando você vê, só adore e glorifique e ajude em oração. Irmão, às vezes a gente chora, alguém fala, para que chorar tanto? Você não sabe da luta. Você não sabe da dor, do pranto, meu irmão. Se você soubesse. Outro dia eu falei para minha esposa, às vezes a gente erra, porque às vezes a gente olha para alguém e fala, eu queria ser ele, eu queria ser ela, mas você queria pegar a luta dele, a luta dela? Será que você suportaria? Cada um tem uma cruz na medida. Cada um de nós aqui nessa noite, Jesus entregou uma cruz. É a tua medida, é a minha medida. Não quero pegar a medida do teu irmão. Ande na tua medida. Aleluia. Vá para o céu caminhando, carregando a tua cruz. É a tua medida. E você vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar, vai chegar. Vira para o teu irmão nessa noite. Eu estou sentindo graça. Diga para ele, tu vai chegar. Tu vai carregar até o final. E lá no final você vai trocar por uma coroa incorruptível. Uma coroa de justiça. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. O versículo de número 5, Jesus se apresenta para ele. Você lembra o dia que Jesus se apresentou para você? Coisa boa. Ô irmão, estou arrepiado aqui. Um segundinho, lembra da tua vida antes de Jesus. Eu não quero te emocionar não, mas lembra um segundinho da tua vida sem Jesus. Sem consolador, sem paz na alma, quem sabe viciado, viciada. Ô irmão, você lembra o dia que você aceitou Ele, que Ele te encontrou no caminho? Você lembra o dia que alguém falou, Jesus? Terça-feira foi uma benção, nós estávamos lá no ponto de pregação, como é o nome dela mesmo? Esqueci. A irmã Inês, humilde, Catiana dirigiu o culto, falou, irmã Inês, a senhora está com a oportunidade, ela tem nos ajudado lá. E ela pegou o microfone e falou, irmão, eu vou contar como é que eu me converti. Rapidinho, irmãos. Ela falou que estava, acho que era na Bahia, né? No Recife. Estava andando lá, tal. Aí passou uma mulher, né? Ele falou, ei, Jesus te ama. E ela, tá bom. Aí ela foi embora. Mas ela disse que aquilo ficou burilando na mente dela. Jesus me ama? Como Jesus me ama? Eu não conheço Jesus. Como Jesus me ama? E ela contando ali na simplicidade. E ali ela quase em lágrima, ela falou, aquela palavra, Jesus me ama, ficou mexendo dentro de mim, ecoando dentro de mim. E quando eu vi, eu aceitei Jesus para a glória de Deus. Ela falou lá o tanto de tempo que ela tem de crente, eu não lembro agora. Mas só para você entender, irmão, o poder desse Jesus que se apresentou para Saulo. Aí a Bíblia diz, e ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo, homem. Olha só, irmão, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu quero rapidamente aqui falar sobre aguilhões. Quem conhece aqui aguilhão? Você sabe o que é um aguilhão? Fica quieto. O Hermes deve saber também. A gente lê isso aqui e às vezes a gente não entende. O que é aguilhão? O que é recalcitrar? Nós vamos falar hoje aqui sobre isso. Rapidamente. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus ele encontra Saulo, e quando ele chega no versículo 5, ele fala para ele assim, olha, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mas espera aí, Paulo em nenhum momento tinha encontrado com Jesus, Saulo, em nenhum momento ele tinha tido contato com Jesus. Por que Jesus falou para ele, olha, eu sou Jesus a quem tu persegue? Tem um mistério nisso aqui. Em nenhum momento ele tinha conhecido Jesus. Ele tinha ouvido falar, o Jesus que morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, mas ele mesmo não cria. Mas por que Jesus, quando se direciona, ele diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegue? Você não pegou. Deus está dizendo aqui, quando mexe com você, está mexendo com Ele. Quando quer tocar em você, está mexendo com Ele. Alguém lá atrás, eu ouvia falar assim, olha, não toca na menina dos olhos de Deus, Deus mata. Mas eu entendo nessa noite, irmão, que Deus não quer matar ninguém. Se uma pessoa me perseguir, eu não tenho que desejar que Deus mate ela.
Eu tenho que orar para ela se converter e se arrepender. Mas o inimigo que se levanta, a potestade, o demônio, a pombagira, o tranca-rua, Zé Pilantras, Exu Caveira, seja quem for, não importa o nome, que se levanta contra a tua vida, está mexendo com o papai. E quando o papai se levanta, papai defende, papai estende a mão, papai põe eles no lugar deles. Aleluia! Levanta a tua mão, crente. Você não está entendendo? O Deus que você serve está dizendo nessa noite: a tua luta, a tua guerra é minha, é minha. Se eu fosse você, eu ficava de pé. Ele está descendo quentinho aqui e está mandando dizer para alguém: essa peleja, essa luta, tu não está sozinho, eu estou contigo, eu não te desamparo, eu não te abandono. Ele disse assim: eis que estou convosco até a consumação do século. O amigo pode ser seu amigo enquanto você tem dinheiro. O amigo pode ser seu amigo enquanto você convida para o churrasco. O amigo pode estar na tua casa enquanto você tem alguma coisa, mas se você ficar pobre, se você ficar no leito, se você ficar numa situação adversa, ele diz: eis que estou convosco até a consumação do século. O que quer dizer isso, pastor? Até eu voltar para arrebatar a igreja, eu estou convosco. O amigo, aleluia, certo das horas incertas, o amigo que não te abandona, que não te deixa e que vela pela tua vida. Aleluia. Sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Aleluia. Vamos entender aqui nessa noite o que é um aguilhão. Aguilhão, na época antiga, no mundo antigo, era uma vara pontiaguda. Imagina aqui, vai. Não é um cabo de vassoura, mas é parecido com um cabo de vassoura. Uma vara, um pedaço de madeira. E na ponta desse pedaço de madeira era encaixado uma ponta de ferro. E para que servia esse aguilhão, pastor? Esse aguilhão servia quando tinha junta de bois, os bois que estavam arando a terra, o homem que estava ali cuidando dos bois, ali fazendo os bois trabalhar, porque o boi tem que trabalhar, é um animal de carga, de trabalho. E aí ele vinha quando o boi não queria arar a terra. Aleluia, a história diz que eles pegavam esse aguilhão com a ponta de ferro e cutucavam o boi e faziam o boi ir, irmão. Está entendendo? O boi parava, empacava. Eu nunca vi boi de perto, mas quando eu for para Paraíba, eu sei que o meu sogro tem uns gadinhos lá, eu vou ver. O boi empacava, aí o seu senhor ali, o dono do boi, pegava ali aquele aguilhão e ó, tome espetada. E engraçado que era uma madeira, mas na ponta tinha um ferro. E eu perguntei para Jesus, por que tinha ferro na ponta? Poderia ser só uma madeira só de cutucar ia machucar o bicho. Por que tinha ferro? Eu falei: Jesus, por que ferro? Por que fizeram com ferro? Aí Deus me deu uma revelação: se você crê, amém. Se não crê, amém também. O ferro fala do quê? De poder, de força. Eu quero dizer para você e para mim também, porque essa palavra cortou aqui primeiro. Deus, Jesus, Ele tem os seus aguilhões. E tem momentos da minha, da tua vida, que Ele vai te cutucar. Deus nessa noite, Ele já me cutucou. E Ele vai te cutucar para quê? Para você fazer a obra, para você obedecer, para você fazer o aquilo que Ele te chamou. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele não te chamou para ficar sentado, Ele não te chamou para ficar parado, Ele não te chamou para ficar estacionado. Aleluia. O próprio Paulo, ele disse: olha, a uns ele deu por pastores, a outros por bispos, a outros por evangelistas, a outros por diáconos. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Deus vai descer uma unção aqui de chamada, de chamado. Aleluia. Se você quer, receba. Fala: Senhor, eu recebo e eu vou exercer o meu chamado. Aleluia. Duro é para ti, Saulo, recalcitar contra os aguilhões. Então nós já sabemos o que é o aguilhão. O boi está lá. Isso aqui fala de obreiro que quer parar.
Obreiro que está cansado. Quando eu cheguei na Ebenezer, irmão, foi tanto aguilhão, né, filho? Olha a cara dela. Eu sentei lá, eu fiquei igual um boi. Sentei lá, dá licença. Sentei lá na cadeira. Daqui eu não saio, daqui ninguém me arranca, ninguém me tira. Eu só quero adorar e ir para o céu. Não faço nada, não carrego o banco, não carrego cadeira, não faço nada, só quero ir para o céu. Já aceitei Jesus de novo, vou ficar aqui. E Deus usava os vasos. Filho, te chamei. Filho, eu tenho obra. Filho, não te chamei para ficar sentado. Eu não quero, Jesus. Aí Deus falou, não quer? Peraí, boi. Peraí, boi. Peraí, boi, que você vai começar a se movimentar. Aí você começa a tomar umas cutucadas, sabe? Começa a vir a prova, começa a apertar aqui e ali, vai te furando um lado do outro. Aí daqui a pouco você começa a entender. Deus está me chamando para trabalhar no arado. Deus está me chamando para trabalhar no arado. A seara é grande, os ceifeiros são poucos, diz o Senhor. Deus quer te ver trabalhando. Quem não trabalha, não tem prata. Eu conheci um homem, eu tinha meus 16 anos, eu trabalhava numa loja. E lembrei disso agora, ele dizia assim, se não trabalhas, não tens prata. E é verdade. Quem não trabalha para Deus, fica ocioso, fica preguiçoso, não tem experiência, não recebe vitória, porque Deus é misericordioso. E Ele vela pela palavra. Mas quem trabalha para Deus, irmão, pode até ser apedrejado como Estevão. Pode até no meio do ministério querer parar, querer fazer igual boi empacar, não quero mais mexer no arado. Mas aí Deus com o seu amor, Ele vem com o seu aguilhão e começa a te cutucar de madrugada. Vai orar, vai ler Bíblia, vai jejuar, vai para o culto hoje. Você pensa que foi você? Foi Deus te cutucando, foi Deus me cutucando, foi Deus com o seu aguilhão dizendo vai, me busca que eu vou te dar vitória. Aplauda Jesus para mim tomar água. Deus tem aguilhões aqui nessa noite. E olha que interessante, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não é só um. Deus tem vários aguilhões. Cada um para um tempo certo, momento certo, a hora certa. Um pequeno, um grande, eu não sei qual o tamanho da tua luta, eu não sei qual o tamanho da situação que você está vivendo, mas você precisa orar e entender, Deus, é o diabo ou é o Senhor? É o adversário ou é o Senhor para me acordar, para me despertar? Irmão, o dia que eu estava lá atrás, eu ouvi a voz de Deus e disse, Senhor, eu vou fazer tua obra, irmão. A vida mudou, o casamento mudou, a chamada mudou, o ministério mudou, a minha vida mudou. Aleluia! Glória a Deus, tu é vaso, Jesus te escolheu. Aleluia, já vou encerrar. Dura é para ti recalcitar contra os aguilhões. Deus tem os seus aguilhões, e se precisar, Ele te cutuca. E dói, viu, irmão? 8 anos Deus me cutucando. Eita, boi ruim, hein? Não quero fazer obra, não quero ser mais crente, não quero ir para a igreja. Rebeldinho, irmão. Ainda bem que um dia minha esposa orou. E ela veio aqui na Ebenezer e disse, pastora Carla, meu esposo está desviado. Eu não vim aqui orar pelo meu casamento. Eu vim aqui buscar pela alma dele. Porque é uma alma. Aí o Deus do aguilhão. Eu acho que eu já estava todo furado. Ele chegou e deu o último. Pai! Quando eu vi, eu estava de joelho me rendendo como Saulo. Porque quando ele vem, ninguém aguenta, ninguém suporta.
Quando ele vem, nós cai de joelho mesmo. Alguém pode passar na rua e dizer: bando de crente doido, pula da glória, da aleluia, ajoelha, roda, marcha, aleluia. Eles não entendem, mas só quem conhece a presença daquele que reina, aquele que governa, cai de joelho e adora. Aleluia. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Aí veja só, para a gente finalizar. Sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora nós vamos falar o que é recalcitrar. Palavra estranha, né, irmão? O que é recalcitrar? Aleluia. Recalcitrar, irmão, nada mais é do que uma palavra que demonstra uma resistência para obedecer. Por isso, pegava-se o aguilhão e cutucava. Falando na nossa linguagem, é Jesus falando para nós aqui, para mim também. Filho e filha, se você não ficar no arado, se você não fazer a minha obra, por mais que a tua luta esteja difícil, eu tenho aguilhões. E eu vou usar eles em você. E quanto mais você querer parar, quanto mais você querer não obedecer, eu vou espetar. E vai doer, até você se render e saber que eu mando na tua vida. Quando você entende que Ele manda, aí tudo flui, aí tudo acontece, o milagre vem, a porta abre, a cura vem, a vitória chega. Aleluia! Recalcitrar, demonstrar uma resistência para obedecer. Por isso, ele usava o aguilhão. Aí olhando para Paulo, eu já vou encerrar. Paulo não tinha dimensão quem era Jesus. Mas Jesus tinha dimensão de quem era Paulo. Olha aí. Jesus tinha dimensão quem era Paulo. Deus está mandando dizer para alguém aqui: você não tem dimensão de quem é Jesus. Que isso, pastor? Está dizendo que eu não conheço Cristo? Conheço a Bíblia. Eu não conheço Cristo, irmão. Cristo é muito além do meu pensamento. Cristo é muito além daquilo que a gente vê com esses olhos. A gente só vê as coisas aqui de baixo, mas Ele entende das coisas de cima. Mas quando Ele olha para mim e para você, Ele vê uma coisa que o bispo tem. Um dia ele falou para mim assim: pastor Fernando, eu acredito em pessoas. Um dia ele falou isso para mim, lá em cima na sala do café. Quem já tomou café lá? É. Na sala do café. Oh, glória. Glória a Deus. Mas ele disse assim para mim: eu acredito em pessoas. E depois da minha esposa, depois de Deus, ele foi a primeira pessoa e a pastora a acreditar no meu ministério. Dei trabalho, tomei uns puxão de orelha. Teve um dia que eu falei: filho, eu vou sair da Ebenezer, não aguento mais. O bispo pega no meu pé demais. E aí eu querendo parar no arado, Jesus vinha com aguilhão. Pá! Eu vou para lá, Jesus, pá! Vou contar aqui em primeira mão. Teve um dia, faz tempo. Falei: Jesus, eu vou voltar para a Bleia. Vou voltar para a Bleia. Aí Jesus veio com aguilhão. Pá! Aquieta-te, rapaz. Grande é a tua caminhada, grande é a obra nesse lugar. Aleluia. Ei, meu irmão, pega que é barato, pega que é de graça. Aleluia. Saulo, Saulo, você não me conhece, mas a partir de agora eu vou te fazer um Paulo. A Bíblia diz que quando Ananias orou, o Espírito de Deus veio sobre Paulo. Aí ele mudou, aí ele entendeu que o Jesus de Estevão era verdadeiro, era fiel e poderoso. Aleluia, aleluia, irmão. Paulo fundou igrejas. Paulo pregou para multidões, foi espancado, foi preso, deu exemplo, foi falado dele aqui nessa noite. Eu não tenho coragem de falar o que ele falou.
Se vocês não conseguem imitar o nosso Cristo, me imita. Já está bom. Para um homem falar isso, irmão, é porque aqui na consciência e aqui, ó, ele sabia quem ele era diante de Deus. Eu não sinto autoridade hoje de falar para ninguém aqui, me imite. Sabe por quê, irmão? Porque eu sou falho. Eu dependo dele. Mas eu digo para você, imita ele que é melhor. Mas Paulo tinha tanta autoridade, tanta graça, que ele diz, ei, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, Salvador e Senhor. Se vocês conseguirem me imitar, já está bom. Pregou demais, mano, ganhou muita alma. Foi chicoteado, 39 menos 1. Apanhou demais. Foi preso, foi caluniado. Mandaram ele para uma ilha. Chegou lá na ilha de Malta, veio o naufrágio. A Bíblia diz que fizeram fogo. A víbora veio e crau na mão de Paulo. Aí os homens olharam e disseram, é homicida, vai morrer. A Bíblia diz que nenhum mal aconteceu. A víbora pode até estar tentando te morder. Pode até estar tentando me morder. Mas se nós estiver cheio do Espírito Santo, ela pode até vir. Aleluia. Ela pode até tocar em alguma área. Mas Deus não vai te deixar perecer. Na tempestade, Deus está contigo. No cárcere, Paulo e Silas, meia-noite. Ei, Silas, fala, Paulo. Vamos entoar um cântico para ele. Tá doendo? Tá doendo um pouquinho. Tô com fome, tô cansado, tô com sono, quero água. Isso é conjectura minha. Mas vamos cantar para ele. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam Jesus que está aqui nessa noite. Perto da meia-noite. Eu quero dizer que tem data e hora para mudar a tua trajetória. Eu quero dizer nessa noite que tem hora marcada para Deus fazer o que tem que fazer no teu chamado, no teu ministério, na tua família, na tua vida. Eu vou encerrar. Agora eu encerro mesmo. Fechei. Daqui para frente, nunca se esqueça que Deus tem aguilhões. E que toda vez que você pensar em retroceder, irmão, não tem como escapar desse Deus. A Bíblia diz que Ele não abre mão. Eu desviei 2012, fiquei 12, 13, 14. 14 para 15, comecei a ter uns lapsos de querer voltar para a igreja. Alguém disse lá atrás, nunca mais se levantará. Alguém me amaldiçoou e disse, nunca mais pregará a palavra. Nunca mais fará nada na obra de Deus. Porque pecou e saiu da casa de Deus. Filho pródigo. Eu tinha muitos amigos que diziam que eram meus amigos. Mas a maioria, quando viu a minha queda, não fez nada. Mas lá no trono, havia um Deus. E há um Deus que não abre mão. Deus está dizendo para alguém que eu não abro mão de você. Não importa os caminhos tortuosos, não importa as situações, eu não abro mão. Eu paguei um preço muito caro na cruz, preço de sangue. Por isso que Ele não abre mão de mim e de você. A Bíblia diz, o que poderá nos separar do amor de Deus? Tribulação. Pastor, estou atribulado. Não pode separar. Pastor, perseguição. A Bíblia diz, nem a tribulação, nem a perseguição. Pastor, as potestades, os principados, fizeram macumba. A Bíblia diz, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem angústia, nem perseguição, nem tribulação, nem potestade, nem principado, nem os anjos, nem as coisas do porvir. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Jesus que está derramado sobre os nossos corações. Exerça o teu chamado. A minha oração nessa noite, quero que vocês coloquem de pé com a permissão do bispo e da pastora. A minha oração nessa noite é que Deus te dê ousadia.
vou falar só para você entender, para a glória de Deus, meu. Eu sou o último da fila do pão, né, Emerson? Quarta-feira eu estava ali, irmão, e eu já falei isso até pro bispo. Falei, bispo, eu só vou orar pelas pessoas quando Deus me manda. Eu sou muito assim de sair orando. O bispo até puxou minha orelha, mas quando eu vou, eu sei que eu vou certeiro. E eu estava ali, o Senhor me levou lá para trás. Quando eu voltava, eu vi o João. E o Senhor falou, vai lá. Quando você chegar lá, eu falo. E eu ali pus a mão no coração dele e ministrei. E Deus, Ele conhece o coração e revela as coisas. E o Senhor falou para mim, pode levar para o altar. Eu falei, você é afastado. Ele falou, sou. Para honra e glória de Deus, irmão. Eu me acabei de chorar aqui, deu vontade de ajoelhar no chão. Porque esses dias eu estava orando e eu falei, Senhor, eu tenho sede de almas. Eu preciso ganhar almas. E eu quero perguntar para você nessa noite, você tem orado para ganhar almas? É gostoso chegar na Ebenezer e a igreja está cheia. É muito bom o dia que Deus nos preparar um lugar maior e próprio nosso, da Ebenezer, você crê? E eu não estou falando de enxume, não estou falando de movimento, eu estou falando de pessoas crentes, que vai morar no céu, lavada e remida no sangue. Mas eu te pergunto nessa noite, você tem exercido o seu ministério? Pastor, eu não sei falar, lembra da irmã? Passou lá, ei, Jesus te ama. Às vezes um Jesus te ama salva. Às vezes uma conduta dentro do trabalho salva. Esses dias eu falei, bispo, o senhor não repare não, eu não gosto, mas eu estou fazendo agora. Eu pego meu celular, tem hora e fico filmando o culto. Porque Deus me deu uma estratégia. Esses dias eu cheguei no trabalho, cheio de desviado lá. Aí um falou, rapaz, o dia que eu fui pregar lá no ponto de pregação, eu vi você pregando lá, rapaz, você é pastor, que benção. Vou te contar uma coisa aqui, sou desviado. Eu falei, é mesmo, rapaz, então tá na roça. Falei para ele, ó, vai voltar. Vou falar com ele agora direto de você. Essa semana entrou um lá também, desviado. Aí hoje eu cheguei, ele falou, ó, você não me mandou o negócio do culto lá de quarta-feira. Falei, mandei, rapaz, olha no celular direito. Aí ele, é mesmo, você mandou, eu que não vi. Falei, então assiste. É uma estratégia que Deus está me dando. Levanta a tua mão, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, mediante a tua palavra, Senhor, eu faço das palavras do bispo a minha oração, nos encoraja. Senhor, há ministérios aqui, são homens e mulheres com chamado, são jovens, homens, mulheres que têm um chamado como Paulo. Talvez não vamos alcançar grandes multidões, mas se alcançarmos algumas poucas almas para Ti, Senhor, a Bíblia diz que há festa no céu, e eu quero que esta igreja seja um provocador de festa no céu. Eu quero que este povo seja um povo que vai provocar festa no céu. Aleluia! A partir de hoje, da ousadia, da autoridade, no trabalho, na faculdade, no meio da parentela, dentro da igreja, na porta da igreja, na calçada, na internet, no WhatsApp, aonde for, preguemos o evangelho, anunciemos as boas novas. Senhor, aquele que está batido, levanta. Aquele que está caído, se precisar usar o aguilhão, usa nessa noite. Vai doer um pouco, mas depois eles vão entender. Eu também, se precisar me espetar nessa noite, ó Deus, espeta-me, Senhor, porque não posso parar, não posso. Neemias estava fazendo uma grande obra, aleluia. O Sambalate, o Tobias se levantaram, mas ele disse, não posso parar, não posso parar, porque estou numa grande obra. Oh Deus, usa teus filhos, usa a vida da pastora, do bispo, cada pastor, cada obreiro, cada obreira, cada jovem, batiza com o Espírito Santo, usa as crianças, Senhor. Domingo, minha filha, 5 anos, ela chorando, eu falei, o que foi, filha? E ela disse, pai, o Marcão está louvando, e eu estou sentindo o Espírito Santo. Oh glória, pega ela, pega as crianças lá embaixo, pega cada membro, pega cada um, em nome de Jesus, amém.